Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, saudando novamente a primavera, está aí a primavera, uma estação maravilhosa, né? Desabrochando as coisas, as flores, o perfume, coisas boas. Então, e nós estamos recebendo nesse espaço aqui a Rosemary Sangali Mendes, que é gerente de auditoria da Russell Bedford, daqui do Rio Grande do Sul. Rosemary, de Veranópolis, que beleza, Veranópolis é a capital brasileira da longevidade. Exatamente. Tu vai durar bastante, né? Pretendo. Pretendo, Que legal, mas Veranópolis é muito legal. É uma cidade assim muito simpática, muito acolhedora, Sim. né? Tu estás há quanto tempo aqui em Porto Alegre? Eu estou em Porto Alegre desde 88. 88, é. Exatamente. Vim para estudar. Na época, cidade do interior, faculdade não tinha, né? Verdade. Vim para estudar, para fazer uma carreira, porque eu queria fazer uma faculdade, lá não tinha, né? Tinha Caxias, mas aí viajar para Caxias toda semana era complicado, todo dia é complicado, né? E aí eu vim para Porto Alegre para estudar, fiz faculdade, hoje tenho 2 faculdades, na época concluí uma na PUC com Ciências Contábeis e já iniciei a outra fazendo Direito. É uma boa dobradinha, né? É uma boa dobradinha, exatamente. Mas não contador. atuei como direito, porque para mim direito foi mais um complemento, assim. Mas ele é muito eficaz, é muito importante, Sim. é um instrumento legal acoplado à contabilidade, né? Sim. A ciência contábil, né? Ajuda bastante. Claro que ajuda. Bastante. E como eu sou apaixonada por auditoria e já estava na função da auditoria, né? Então, segui carreira e estou aqui até hoje. A auditoria, na verdade, é uma luz das contas, nas atividades da empresa, Exatamente, né? Exatamente. A gente fala em luz porque, na verdade, a auditoria, ela permite que a empresa tenha segurança, tenha condições de se fortalecer internamente, né, para atuar no mercado, né? Sem problemas, porque hoje nós sabemos que tem muito empresário que está nos assistindo, inclusive, que muitas vezes tem problemas com a Receita Federal, Sim. com o Banco Central, etc. e tal, não porque ele queira, mas por falta de conhecimento, né, de uma assessoria como a Russell Bedford oferece. Exatamente. A Russell, entre vários segmentos de trabalho, temos auditoria, consultoria, assessoria jurídica, temos vários segmentos. E a auditoria é um dos segmentos fortes na Russell. Hoje a nossa empresa está dividida em regionais, né? Temos regional aqui, temos São Paulo, Rio, Minas, Goiás, temos várias, Santa Catarina também, temos várias regionais. E cada regional tem o seu escritório, tem a sua direção, tem o seu corpo técnico. Antigamente se viajava bastante, hoje não mais tanto. Hoje se concentra mais Rio Grande do Sul. A nossa regional é Rio Grande do Sul. É uma regional bem forte aqui, né? Eu me lembro, assim, tu falasse essa aqui porque a Russell Bedford, ela é uma empresa desta área e toda, né? Que ela se preocupa em se aperfeiçoar. Exatamente. Para que esse conhecimento que ela tem, sempre aperfeiçoado, seja transmitido e traga os efeitos benéficos para as empresas clientes, né? Eu me lembro muito bem, viu, Rosemary, que logo que eu comecei na minha vida profissional, eu trabalhei muito com médicos, corporativos médicos. E os médicos, naquela época, no começo da década de 70, eles tinham uma expressão que eles usavam assim, que é a questão da educação continuada. exatamente. A educação continuada, o que é? Nunca deixar de estudar. Isso. Nunca deixar de se atualizar. Vocês fazem isso lá na Russell? Sim, nós somos capacitadores para a educação continuada, estamos com um programa bem forte de educação continuada, inclusive semana passada mesmo a gente concluiu uma semana inteira de treinamentos. Isso dá um certificado aos profissionais e que todo auditor ele é exigido pelo nosso Conselho Regional e Federal de Contabilidade, né, dessa educação continuada. Nós temos alguns registros, que é o CNAE, que é o registro Bacen, CVM, agora a Previc também está entrando no mercado, está entrando na regional. E dentro de tudo isso a gente é obrigado a cumprir algumas horas de educação continuada. Isso tem que comprovar, senão a gente perde o registro. Tá? Dentro disso tudo, a Russell promove esses cursos, né? E agora, recentemente, a gente concluiu um deles, de capacitação. Tá. Isso aí, naturalmente, isso envolve quase todo o corpo técnico da empresa, né? Sim. Como é que na prática funciona isso? Nós temos um comitê de educação continuada que promove todos esses cursos, que está empenhado o tempo todo, tá, em organizar esses cursos, né? Os profissionais de dentro da própria empresa ministram esses cursos, tá?
E todos os profissionais ligados à auditoria, e mesmo quem não está ligado à auditoria, que também são da Russell, ou de fora também podem participar desse treinamento, desses cursos. Perfeito. E a tua área de atuação é só no Rio Grande do Sul? Sim, a nossa área de atuação é a Regional Rio Grande do Sul, atua na Rio Grande do Sul mesmo. Eventualmente, se há necessidade, a gente faz algum trabalho fora do Rio Grande do Sul. Mas hoje a gente está concentrado no Rio Grande do Sul. E dentro da nossa regional, a gente tem vários trabalhos que a gente desenvolve, várias áreas. A gente tem lá a Bacen, que são as instituições financeiras, nós auditamos hospitais, nós auditamos várias empresas. Vários segmentos da economia. Sim, vários segmentos da economia, exatamente. E é interessante, né, o Rosemary, porque, na verdade, a gente que trabalha nesse meio, eu não estou diretamente ligado a isso, mas pela minha experiência, pelos meus estudos, meu conhecimento nesta área de economia, eu trabalhei muito na questão do mercado de ações, em bolsa de valores. As empresas precisam, né, desse guarda-chuva de uma instituição como a Russell Bedford, porque isto permite que elas tenham uma vida saudável, esteja sempre alinhada com... Porque normas do Banco Central, das instituições financeiras de fiscalização do governo, saem todos os dias, são atualizadas, e quem está por fora disso sofre as consequências. E isto tem um efeito danoso para a empresa até. Então, é uma questão até de sobrevivência da empresa. Exatamente, exatamente. E nós temos uma preocupação muito grande com relação a isso, até porque o nome da empresa sempre está envolvido. Claro, né? Com certeza, e a instituição, gente, né? Exatamente, como instituição. Hoje, assim, a gente tem alguns trabalhos que exigem a presença de um profissional qualificado, exigem a presença de um especialista, existem algumas normas que exigem um especialista nesse sentido. Um dos exemplos que eu posso trazer para você é a questão do atuário, tá? Que nós temos alguns trabalhos que exigem algumas áreas de previdência complementar, entidades abertas, fechadas, regimes de previdência própria, empresas que possuem encargos e obrigações pós-emprego e que essas auditorias elas necessitam de um atuário. Hoje a Russell tem especialistas nesse sentido que desenvolvem esse trabalho e que são profissionais ligados à nossa empresa e nos ajudam, nos dão um conforto na emissão do nosso relatório de auditoria. Então, a Russell se preocupa muito com isso, esse profissional tem que ser um profissional habilitado, ele tem que ter desenvolvido, tem que ter cumprido com todas as exigências, um profissional que envolve uma faculdade de ciências atuariais e tem um registro no IBA, que é o Instituto Brasileiro de Atuarial, e pode estar desenvolvendo esse trabalho. Nós somos muito preocupados com essa questão, porque não é só a opinião do auditor, mas sim deste especialista. Perfeito. Também. Como é que vocês estão voltando já à atividade normal, digamos, atividade normal que eu quero dizer, assim, presença já mais maciça dos funcionários, a coisa está voltando lá na Russell ou tem ainda algumas restrições? Sim, a gente tem feito um regime misto, Sim. Tá? Normalmente a gente está no escritório uma vez por semana, nós da nossa regional estamos no escritório uma vez por semana em dias alternados, eventualmente no mesmo dia. Mas a gente está entrando num regime híbrido, assim, não estamos se preocupando muito com essa questão ainda. E o home office parece que veio para ficar, inclusive, em instituições como a de vocês, né? Sim, os nossos auditores atualmente estão fazendo o trabalho home office. Eventualmente, um ou outro cliente que exige a presença do nosso auditor. Até porque há momentos específicos que a presença é importante, a troca de informações, até para o grupo, para o agregamento do grupo, isso é importante, é fundamental, o ser humano precisa disso, né? A integração a gente precisa nesse sentido, exatamente. Sentir o calor humano, olhar nos olhos e tal, isso aí revigora muitas pessoas. Eu sei disso porque muitos médicos, aqui desceram muitos médicos, daqui a pouco está chegando um dos médicos que trabalha aqui conosco, e ele diz isso, por exemplo, isso é uma coisa que, esse efeito devastador da coisa é nas crianças, né? Que ficaram muito tempo fora da escola, perderam aquela identificação e aquela identidade com os colegas, aquele convívio. Isto também, claro, que se reflete na empresa. Com certeza, com certeza. Alguma coisa mais que tu gostaria de acrescentar sobre a Russell Bedford? A Russell é uma empresa que está no mercado já há bastante tempo
e se preocupa muito com a nossa opinião de auditoria. Os nossos profissionais estão constantemente se capacitando. Reciclando, né? Exatamente. Atualmente a gente está com o ingresso de alguns trainees, que é um projeto novo que a Russell está implementando. Aliás, este ano, assim, em 2021, vários projetos novos. Nós tivemos lançamento de 2 livros, estamos com mais alguns regulados na forma, como a gente diz. Na forma e no forno. Na forma e no forno, exatamente. Estão sendo desenvolvidos pelos profissionais da Russell, estão sendo escritos pelos profissionais da Russell. Tem um deles que envolve o Bacen, que é algumas instituições financeiras. Tem um outro que é regulado sobre a Previc, o outro sobre a CVM e o outro sobre gestão de pessoas. E hoje estão começando, no total da empresa, 15 trainees. Que legal. Exatamente, são pessoas que a gente vai estar formando, estão saindo da faculdade de Ciências Contábeis ou se não saíram, estão saindo. Estão ali na Exatamente, recém saíram, estão saindo. Perfeito. E nós vamos, nós vamos estar construindo com eles, nós estamos mostrando o que é auditoria para eles e dando os primeiros passos. E no futuro serão os nossos auditores sêniores. E quer dizer, garantindo o futuro vitorioso da Russell. Exatamente. Rosemary, muito prazer em conversar contigo, saber dessas coisas naturalmente que a Russell passa para o mercado, que nós precisamos ter uma economia, eu sempre defendo a economia forte, e ela começa com a fortaleza interna da empresa. Exatamente. E essa fortaleza interna da empresa, essa estrutura toda, ela tem esses pilares, e um dos pilares importantes é um trabalho como faz a Russell Bedford, né, que é fortalecer os mecanismos internos, financeiros, administrativos, fiscais das empresas, que aí elas podem ir para o mercado e vão ter uma competição sadia e com certeza será vitoriosa. Obrigado. Com certeza. Eu até saber que tu é de Veranópolis. Eu sou de Uruguaiana, eu fico com uma inveja de pessoa que mora aqui perto, que pode ir seguido ali. A minha Uruguaiana fica a 620 quilômetros daqui. Tu vais muito a Veranópolis ou não? Até um tempo atrás eu ia todo final de semana. Que legal. Em função dos meus pais, que ainda estavam vivos. E para cuidar também um pouco deles, estavam doentes. Hoje já não tanto mais, porque os 2 faleceram. Minha mãe faleceu com 91 anos e o meu pai faleceu com 96 anos. Viu só, a capital da longevidade no Brasil. Exatamente. Olha, Rogério, muito prazer em te conhecer aqui e saber, o espaço sempre está evidentemente à disposição da Russell, né? São nosso parceiro, e essa mensagem que vocês passam é fantástica porque ela significa vida para as empresas. Exatamente, vida para as empresas. Perfeito, obrigado, até uma próxima. Até mais. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.